O seu Código Aberto está no ar. Seja muito bem-vindo para a gente viver as fortes emoções de mais uma deliciosa discussão bíblica, sonhos eternos e de um jeito diferente. A gente vê a verdade que Deus reserva para mim e para você. Super jovem, seja super bem-vindo, porque esse é o teu momento diferente na grade da programação para você pensar, sonhar, concordar, polemizar, por que não? A gente vem aqui, sem treinar nada, sem testar nada, sem fazer nenhum ensaio, a gente vem aqui para falar o que vem no coração, à luz da palavra sagrada. Você sabe sempre que isso aqui é o que norteia, esse livro é o que norteia nosso estudo, nossos sonhos, é o que a Novo Tempo apresenta para você. Então, seja super bem-vindo. Redes sociais, participe, se engaje, compartilhe aquilo que você conhece, gostou de alguma coisa, entre em contato com a gente, mas sobretudo, seja um missionário. É um trimestre inteiro, é uma temporada inteira de missão. Nós falamos, repetimos, vamos repetir porque não adianta. Jovem missionário é jovem que continua jovem. Agora, quer envelhecer? Para de fazer missão. Porque tem gente que está com 70 anos, mas se é missionário, não envelheceu não. E tem uma galera aí de 17 anos que paradão assim, não tem história para contar, não sabe o que faz da vida, não sei o que pode mudar no mundo. O que é isso? Por isso estamos aqui com nossos convidados e hoje tem mais convidados ainda com a gente na parte musical, novidade para a gente. E a gente quer compartilhar com você a palavra mais linda que existe, forte, mobilizadora, engajadora, que é a palavra compaixão. Esse ano a gente teve até durante a Semana Santa um termo especial que a gente usou muito da paixão de Cristo e agora a gente inventa um verbo novo chamado compaixone-se. É isso mesmo, é possível a gente se compaixonar por alguém? O que Jesus nos ensina no aspecto da compaixão? Mas antes, quebra-gelo aqui com nossos convidados, né? Pedro, vamos lá, cara. Tudo beleza? Tudo ótimo. Um medo que você tem? O medo que eu tenho um medo de altura. Altura. Mas se eu tenho uma corda já me prendendo, o medo já era. Então você... Mas se eu tô, tipo assim, numa pontezinha assim, aí eu tenho medo. Você tem um medo, mas você gosta. Então não é um medo. É tipo assim, se eu tenho que passar nessa passarela aqui sem uma proteção, aí eu tenho medo. Mas se bota uma cordazinha... E você acha que você é normal falando isso pra gente aqui no Código Aberto? Super normal. Seja bem-vindo, Pedro. Pastor, medo. Eu preciso entender exatamente esse medo. Eu tenho medo de cachorro, mas eu gosto sempre de um cachorro do lado. Eu tenho medo de cachorro, mas se ele me morde, eu gosto. É tipo medo de uma insegurança, Esse entendeu? é o Você tá Código seguro, Aberto. entendeu? Entendi. Eu tenho medo de altura, mas também. Em todos os casos, assim. Em todos os casos, não tem, né? não... Com uma corda você fica com mais medo ainda. Não depende de uma corda, assim. A corda não... mas é um medo que eu tenho. Na verdade, sim. Que nem aquele dia que a gente falou das coisas radicais, né? Aquela semana. Eu tenho medo dessas coisas que eu acho que, assim, que pode acabar em morte, assim, sabe? Um acidente meio fatal, eu tenho um pouco de medo disso. Essa é uma surpresa, porque o pastor Tiago é tão adrenalizado, você é um cara de jovem, que a gente fala assim, não, o Tiagão é aquele de ser o primeiro na fila, eu vou! Você é mais cuidado. Não sou. Interessante. Não sou. Você passa uma imagem, viu? De radical, né? Dos outros, eu tenho poucos medos, mas esse é o medo que eu tenho, de altura eu não... Tá legal, vamos ver. Não gosto. Fala, Marcele, e aí? Eu acho que o meu medo é medo de perder pessoas. Olha aí. Eu tenho medo de perder pessoas desde o sentido literal, por exemplo, né, da morte, como de me afastar mesmo das pessoas, de perder amigos, pessoas que eu gosto. Diferente, olha aí. É um medo diferente mesmo, um medo relacional. Medo de perder pessoas. Medo de perder pessoas. Eu não sei como seria isso. Legal, a gente vai ficar junto, todo mundo aqui. Diferente, isso, por favor. Olha aí, Você é mega amigo já. Fernanda, essa advogada, teóloga, e aí? Eu também tenho medo de perder pessoas, mas uma coisa que eu pensei aqui que eu tenho medo antes de eu ter passado por isso é de parto. Medo de parto, você tem esse medo. Tenho medo de parto. Olha aí, ó. Vamos ver quando for, como é que vai O ser, dia né? que for, o medo vai embora. Não, vai só gritar e tá tudo certo. Tranquilo, né? depois é alegria, o presente. Mas fala aí, né? Fala Sim. aí, né? O meu medo mesmo é do normal, né? Porque o cesárea você não tem, cesárea você não tem medo. O meu acabou sendo cesárea, eu gostaria que tivesse sido normal. Tá. Mas eu não tava com esse medo, não. Passa, eu acho na hora que começa a crescer a barriguinha ali, ó. tá tudo você já, certo, que você tudo encanta. que vem vale tudo a pena. Você Você morre. quer que lá nasça logo também, né? Tá Você tão morre grande a por essa barriga, você figurinha. quer mais aqui. E esses dois brothers, sejam bem-vindos aqui no Super Código Aberto. Tudo bem, pastor? Prazer é nosso. Então, cara, tem que se apresentar aí pra gente, que é a primeira vez, pelo menos comigo, aqui em 10 temporadas, estamos juntos. Primeira vez. Minha primeira vez aqui no Código. Prazer, eu sou Wesley Fonseca. Você é o? Wesley Fonseca. Wesley Fonseca, tá bom, E cara. é isso. Sou do Rio de Janeiro. Rio de Estudo Janeiro. no NASP.
Você não é parente do Tito, não, né? Na mira da verdade. Não, Parece não com o sou. Tito. Pareço com o Tem um Tito. jeito, Não. às vezes, tem um jeito. Não tá? sou. Esse aqui é meu amigo Christian Lenz, me acompanha ao violão. Christian, legal, Christian. Vocês Também. dois estudam onde? Estuda no NASP. No NASP, né? Eu estudo rádio e TV, ele faz engenharia civil. Olha que legal, gente. Isso E aí. você canta no Sétimos, né? No Canto grupo no Sétimos. Isso aí. Deve ter vindo já aí pelo Caixa de Música em algum momento. Já viemos aqui bastante. Tá bom, gente, algumas aqui vezes. no Código... Medos, vamos falar de medos. Eu sou claustrofóbico. Claustrofóbico. Então eu tenho medo de lugar apertado, sensação de que eu tô preso, já entro em pânico. É mesmo? Então tá ótimo, cara. Meu brother, fala aí. Eu acho que eu também tô com o pastor Tiago ali, Medo de altura? das mortes ali, né? Tipo, eu vejo a galera pulando de bang jump, essas coisas, aí me dá aqui, ó, Pra quê, enrola né, cara? tudo. Até de paraquedas. Se pula de paraquedas, assim, ó, o chão tá lá longe. Mas o negócio de bang jump, ele tá pertinho ali, dá um medo mesmo. Esse negócio meio radical, né? Pra que facilitar? Né? São medos, gente. Eu me identifico com o Wesley aí. Pra mim, o medo que eu tenho, banheiro de avião. Mas não é pelo banheiro. Nunca entrei no banheiro É de por avião. causa desse negócio de apertar, cara. Não é comigo ficar apertado num negócio. Pra mim, é coisa aberta, que eu posso saber. E se sou obrigado aí, eu vou e abro 15 vezes antes. Eu fico testando, clec, 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 pra ter certeza que eu fechei e vou abrir. É bobeira, cara, mas é psicológico de ficar apertado num canto. Chega de assunto de medo, o assunto é compaixão. Vamos falar coisa boa, então já vamos fazer uma oração especial. Pedro, você ora pra gente? Senhor Deus, muito obrigado pela vida, pela saúde, porque o Senhor nos dá forças para viver e nos dá sabedoria também para estar aqui nesse momento tentando compartilhar a sua palavra. Que nada de mal nos aconteça hoje e sempre, abençoe-nos, em teu santo nome, amém. Amém. Pastor, já deixo contigo. A expressão compaixone-se não é verbo, estamos inventando essa palavra, mas ela é muito forte na Bíblia. A gente vai discutir agora um passo além na missão, que essa missão, a missão apaixonante, a missão da empatia, do carisma, do envolvimento visceral, de emoção com emoção, coração com coração, e isso é exemplo de Jesus, né? Seguindo a nossa sequência de lições que a gente tem olhado para o método de Cristo, né? Lembrando para quem está nos assistindo e até para a gente mesmo, a gente lembrar que a gente está baseando a nossa postura missionária em Cristo, que nós temos em Cristo a mensagem da missão, mas temos em Cristo o modelo da missão também. E a gente, ao olhar para Jesus, a gente descobre entre outras coisas, a gente consegue observar Jesus várias vezes mostrando compaixão, e os autores bíblicos enfatizam isso, né? Os evangelistas todos, eles em algum momento fazem referência a isso. Jesus olha para a multidão que parecia que não tinha um pastor e se compadece deles. Jesus olha lá o cortejo fúnebre, né, levando o filho da viúva de Naim, e fala que ele teve compaixão. E eu acho muito bonito que boa parte das vezes em que Jesus tem compaixão, não são momentos em que o milagre é pedido para ele. Não são momentos em que as pessoas estão indo e solicitando ajuda. São momentos em que Cristo percebe que a ajuda é necessária. A compaixão de Cristo não nasce do pedido da pessoa, mas nasce da sensibilidade dele às necessidades do outro. Então, eu acho isso muito bonito, que Jesus ele tem compaixão de uma mulher que nem sabia que ele estava lá. Então, essa maneira, essa compaixão de Jesus é muito marcante nisso. Nasce dessa percepção dele do ambiente. Vamos lá, compaixão. Palavra que eu acho que mulher gosta de ouvir, né? Vocês duas já são casadas assim, mas a paixão, ela é forte. A paixão é uma coisa, a compaixão, para vocês a diferença, né? Aqui eu estava olhando aqui o significado da palavra, né? Que vem do, não sei nem se fala pathos, é pathos? Uhum. Pathos, que significa você estar com alguém de maneira profunda. Então, você sentir o que a pessoa sente. Como eu sou coach, acontece muito uma conexão quando você está atendendo, por exemplo, na sessão. Já me peguei várias vezes numa sessão de coach, eu estava tão conectada com a pessoa, nesse sentido de você estar sentindo o que a pessoa está sentindo, que a pessoa estava chorando, e eu comecei a chorar junto. Não porque eu fiquei com pena, mas eu acho que é porque eu comecei a sofrer com a pessoa nessa conexão. Então, eu penso que isso acaba acontecendo muito numa relação marido e mulher, em relações mais íntimas, que foi o que a gente conversou na semana passada ou retrasada, eu não lembro direitinho, que é quando você aprofunda realmente uma relação, e aí você consegue estabelecer essa conexão. Agora, uma coisa que eu penso também é que, para ser compaixão de verdade, deve te levar à ação. Com certeza. Fernanda, paixão
os jovens se sentem apaixonados. Paixão, atração, paixão casual, paixão sexual, paixão de momento. Então, paixão. Estou apaixonado. Agora, quando sai da paixão e chega na compaixão, é bem diferente, né? É uma palavra, uma frase que eu gosto muito para compaixão, é você se colocar no lugar do outro. Então, você não sentir o que ele sente, mas você pensar, não, se eu estivesse no lugar dele, como é que eu estaria? Como é que seria o meu sentimento? Então, acho que é uma definição que eu acho apropriada. Pedro, compaixão. Eu acho que a compaixão, ela você não pode também ter aquele negócio de você dar aquela ajuda ao próximo. Ela tem que ser para todo mundo também, eu acho. Então, a gente tenta ver a necessidade da pessoa, a gente tenta ver o que ela está sofrendo. A gente, que nem ela falou que estava lá com a pessoa e começou a chorar porque estava sofrendo junto. A gente tentar entender, a gente dar a chance para a pessoa para que ela consiga passar um pouquinho para a gente ouvir ela, para a gente poder também viver com ela o sofrimento que ela está tendo, né? E Jesus no cenário da compaixão? O pastor já me explicou alguma coisa, mas eu quero ouvir de vocês. Aonde entra essa disruptura de Cristo, tendo a compaixão como esse verbo de ação, compaixonar-se. Ele chega onde ele vai, ele entra na vida das pessoas, ele se sente na vida das pessoas. Isso é um recado para o nosso jeito missionário de ser, Fernando. Eu achei muito interessante 2 exemplos que a lição aborda, que é Jesus ele tendo compaixão do povo de Israel. Então, o povo de Israel era o povo da aliança. E eles estavam, por quebrar a aliança, sofrendo as consequências disso. E mesmo assim, Jesus ele se compadeceu deles quando eles clamaram por ajuda. Tanto no Egito, quando eles estavam escravos lá, quanto depois, no período dos juízes, Jesus enviava vários juízes para libertar o povo que estava sendo oprimido e tudo mais, porque ele se compadecia deles. Eu acho interessante que até no momento de prejuízo, Cristo se compadeceu das pessoas ali na cruz. Quando ele é crucificado, ele olha para as pessoas com compaixão e ainda fala para Deus, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, até no momento de prejuízo, olhar para o outro e ainda sentir que ele nem sabe o que ele está fazendo. Sabe, é um se importar de maneira intensa e profunda com o outro, né? Com as pessoas, com o ser humano. E eu acho que vale a pena pensar também que às vezes a gente tem uma visão, e às vezes as pessoas têm essa visão de que Jesus é esse Jesus compassivo e tudo mais, e o Deus do Antigo Testamento às vezes é um Deus mais duro, alguma coisa assim, mas que a compaixão é a marca de Deus na Bíblia toda, né? No Antigo Testamento, Mas no Deus Antigo Testamento não tem só guerra e sangue, pastor, e briga? Então, às vezes é essa visão, né? E guerras e brigas motivadas porque Deus falou para brigar, que Deus falou para guerrear. Mas o que a gente vê no Antigo Testamento é um Deus compassivo. A gente vê constantemente Deus sofrendo pelo povo e querendo modificar. Quando Deus vê lá que o povo está escravo no Egito e resolve mudar a situação desse povo, é um Deus movido por compaixão, é um Deus movido por que ele vê o sofrimento do outro, e não é um Deus movido por paixão, é um Deus movido por compaixão. Né? Você estava falando da diferença, né? Que na paixão eu quero o outro para mim. Isso. Na compaixão eu quero entrar no outro, eu quero me entrar dar na para vida do ele. outro. É o contrário, né? E Deus ele se compadece do povo. O Antigo Testamento todo é baseado nessa compaixão, porque o povo, em nenhum momento o povo mereceu nada, né? Mas Deus sempre querendo não apenas diminuir o sofrimento, não apenas, né, resolver o sofrimento, mas querendo participar, se a gente pode dizer, participar do sofrimento. Você falou uma coisa interessante, porque a Bíblia tem, no Velho Testamento, lutas, sangues, batalhas homéricas, né? Mas não vai ter uma vez na Bíblia inteira, no Velho Testamento, que o povo se arrependendo não provocasse o arrependimento em Deus também. É um arrependimento entre aspas, não vou entrar aqui no meio da questão teológica, mas é Deus realmente mudando de novo na sua misericórdia. Então, toda vez que o povo se volta para Deus, Deus se volta para o povo. Então, é sem fim essa misericórdia compaixonada de Deus, né? E isso é forte a gente pensar nesse Deus do Velho Testamento. Tão compassivo quanto do Novo Testamento. Fala, Pedro, você ia falar. É que o pastor falou da gente ver já isso daí e fazer alguma coisa, né? Aí eu fico pensando, como a gente vai bastante para São Paulo, gravações, esse tipo de coisa, sempre a gente tem
aquela hora que a gente para no trânsito, como a Marcela que mora em São Paulo vê aquele momento que a gente para no trânsito, aí sempre vem alguém no seu vidro pedir dinheiro, né? Tipo assim, me ajuda aí que eu preciso dar comida pro meu filho, tá ali atrás, preciso dar leite para ele, esse tipo de coisa. Aí daí vem a criancinha atrás mesmo ali. E, cara, isso dói no nosso coração. A gente quer dar para essa pessoa esse dinheiro, a gente quer dar esse auxílio para essa pessoa. Mas, ao mesmo tempo, daí você lembra todas as coisas que aparecem pra gente, tipo assim, não dá esse dinheiro para essa pessoa, porque essa pessoa vai usar droga, vai comprar droga. Sempre tem esse negócio por trás. Aí eu fico pensando assim, né? Cara, se eu não posso dar dinheiro para a pessoa, ela vai continuar sofrendo, a criança não vai ter leite, esse tipo de coisa. Por que ela tem que chegar até o momento de ela ter que vir pedir para mim? Por que eu, quando estou passando por esses lugares, ou mesmo sem estar na minha rotina normal, eu sair da minha rotina para fazer isso, não vou atrás dela para entregar o leite? Então, se eu tenho medo que ela vá gastar o dinheiro com outra coisa, talvez ela não saiba, eu vou atrás dela e dou para ela o leite, tento melhorar em alguma forma a vida dela, não só o leite, como posso tentar ver mais aprofundado qual é o sofrimento dela, né? Acaba sendo mais até uma desculpa, né? A gente sempre coloca essas questões, porque pode me assaltar, porque vai usar droga, porque tudo para não se envolver. No fundo, eu acho que a origem é a gente não querer se envolver, porque se você tem medo que a pessoa, por exemplo, vai usar drogas, você pode chegar, sentar, conversar, levar a pessoa para tomar um lanche. Eu garanto que vai ter muito mais efeito você chegar e sentar com a pessoa na padoca e falar para ela, olha, eu quero um pão aqui para ele, tal, vou comer com você e vou bater papo. Então, eu penso que a compaixão é isso, é você voltar-se para o outro e você também se doar. Não doar algo específico, pontual, mas você se doar também. Mas aí tem uma coisa interessante, que é esse preço que se paga. A gente tem falado de missão e olhar para o modelo de Jesus é pensar exatamente nisso. Jesus pagou um preço alto de se compadecer. Até aqui está escrito, né? Em outras palavras, às vezes, ser cristão envolve riscos e pode ter um custo muito elevado. Exatamente. É um custo muito alto, às vezes, que é o custo de você mudar a sua agenda. Quando a gente falou na lição anterior que a agenda de Cristo eram as pessoas, a minha agenda, hoje eu penso sobre isso, eu sou pastor. E eu me sinto... não me sinto bem, por isso nem orgulhoso, dizer que às vezes a minha agenda não são as pessoas. A minha agenda são as coisas, às vezes minha agenda tem a ver com cuidar e administrar coisas que não tem a ver necessariamente com as pessoas propriamente dito. Mas me envolver com as pessoas tem esse preço. Tem o preço de elas vão fazer parte da minha vida, eu vou ter que dar tempo, eu vou ter que me envolver. Cristo, quando ele se compadece das pessoas, a gente percebe ele mudando as coisas. Quando ele está indo para a casa de Jairo para curar uma mulher, e para curar a filha dele, ele se compadece da mulher do meio do caminho e para todo o cortejo e conversa. Essa compaixão, ela tem um preço, ela tem um custo. E é importante a gente saber disso. É importante a gente saber vou ter que chamar um intervalo, mas já vou deixar a pergunta para pós-intervalo. Compaixão e empatia é a mesma coisa? Qual das duas que o cristão tem que ter? Qual das duas que Jesus tinha? Compaixão ou empatia? Não sai daí, já a gente volta. De volta, super programa Código Aberto no ar, e o assunto de hoje é compaixão, piedade, empatia, esses sentimentos nobres que Jesus demonstrou na Bíblia e que ficam para nós como um desafio. Jovem, ser missionário é deixar a sensibilidade aflorar. Ser missionário é você se colocar no caminho, na vida, nos sonhos das pessoas. Ser missionário é se deixar usar. E nós estamos um trimestre inteiro dizendo: onde está a geração de missionários? Onde está a geração de revolucionários? Onde está a geração de engajados na missão? E vocês estão aqui exatamente por causa disso. Marcele, Fernanda, Pastor Tiago, Pedro e toda a galera do louvor aí. Wesley, esqueci teu nome de novo. E Christian. Então vamos perguntar para vocês agora. Compaixão, piedade e empatia, tudo se parece. Mas tem alguma nuance diferente que pode acontecer da empatia também, que se fala tanto, eu acho que hoje, né, é uma atribuição de jovens que querem crescer na vida, seja empático, e vem o carisma também, que é aquela pessoa que já tem todo um clima com todo mundo, e isso Jesus tinha?
Ele tinha. Todo mundo olhando um para o outro. Mas ele tinha, né? Jesus tinha... Fica mais marcante, talvez, no ministério de Cristo a compaixão. A gente estava falando a respeito da diferença, talvez, né? Que a empatia tem a ver com se colocar no lugar de em qualquer momento, até mesmo no momento de alegria, né? Essa é uma coisa interessante, porque às vezes a gente sente mais... a gente não sente a alegria do outro também, né? A gente não fica feliz com o outro. O outro vem, conta um negócio pra gente, fala de algo muito bacana, feliz, e a gente não fica feliz Vibra. junto. As não duas vibra querem junto. ter filho, daí a amiga chega, amiga, tô grávida. Ah, que legal. Um sorrisinho amarelo. Ganhei amarelo. um carro. Poxa, que bom. Nossa, Gente, isso nós é somos- muito- isso o é muito ser ruim. humano Tem a ver é uma com inveja, desgraça. né, Nós eu somos acho, assim. talvez. Tá Nossa, louco. você espera que a pessoa Vibre. Cara, e daí ela vai lá e fica Aham, ótimo. ok. É Mas eu difícil. acho que isso tem até a ver um pouco com a gente estar acostumado com o sofrimento. Então, parece que o tempo todo tem que haver um sofrimento para que haja compaixão, empatia. E me lembrei de uma coisa, desculpa te interromper, mas o pastor falou dessa a empatia também, é sentir a coisa boa. Tem um milagre de Jesus que é um dos milagres que talvez menos envolveu sofrimento, necessariamente falando, que é a transformação de água em vinho. E veja, ok, é um problema sério um casamento não ter suco de uva ou vinho bastante para a festa, mas gente, não é ninguém passando fome, ninguém morrendo, ninguém com câncer, ninguém 38 anos sem levantar, como o homem de Betesda. E Jesus sentiu naquele momento a oportunidade de fazer a diferença naquela festa de casamento. Vamos esquecer disso, que Jesus também tinha esse lado de, não é só o sofrimento, é a empatia de toda a expectativa da vida da pessoa alheia, né? Mas eu acho que fica marcante na vida de Jesus também um pouquinho mais a compaixão, às vezes, porque é que a gente, tentando treinar um pouquinho a nossa empatia, se colocando no lugar de Cristo, é claro que a gente nunca vai conseguir fazer isso de forma total, mas pensando que esse Cristo que está andando e vendo as pessoas, vendo os leprosos, que está vendo o sujeito cego, vendo todo esse caos que esse mundo está, que esse mesmo Cristo criou as coisas perfeitas. Ele viu tudo o que podia ser e viu como as coisas estavam. E eu fico sempre pensando, às vezes a gente tenta retratar Jesus. Não, Jesus era como a gente, ele tinha momentos que ele ficava feliz, que ele curtia e tudo mais. Eu acho difícil pensar num Cristo que curtia a vida desse jeito, porque olha o que ele planejou, o que ele criou e o caos que estava. O caos que tudo a ver. Então, às vezes a compaixão parece mais presente, porque para Jesus o sofrimento era muito mais vívido. A gente está acostumado com muito sofrimento. Para Cristo era tudo fora do ideal dele, né? Então, às vezes, a compaixão parece mais presente no ministério de Cristo, mas é claro que a empatia também, essa que precisa estar na nossa vida, né? Fala, Fernando. Acho que tanto a Marcela quanto o professor Thiago comentaram essa questão de a gente estar acostumado com o sofrimento. Eu acho que o fato da gente viver num momento com tanta informação e a mídia, e a gente vê nos jornais e começa a ver tanta tragédia, que a gente não se sensibiliza mais tanto. E, às vezes, as pessoas esperam sensibilidade de nós e a gente não tem tanta sensibilidade em todos os momentos. Mas quando é com a gente ou com alguém próximo de nós, a gente também espera que as outras pessoas se compadeçam e sejam sensíveis. Então, muitas vezes a gente não oferece, mas a gente quer. Mas o ser humano é assim, claro. Quantas pessoas morrem? Eu só quis que o mundo parasse quando eu vi minha esposa sepultando a mãe dela. Aí eu falei que o mundo pare para olhar minha esposa. E eu fico pensando, tá, eu sou pastor, já fui em tantos funerais e tal, mas a vida segue. Até a morte cai perto de você e você que todo mundo pare por você. Você vê que as pessoas também não vão parar, que o mundo segue. E é essa a desordenança, essa desafinação que existe, né? Entre a nossa expectativa de vida e o que realmente acontece nesse mundo. E aí vem nós como uma revolução do bem para tentar ter essa compaixão que o mundo não tem mais. Não é fácil, gente. E eu acredito que, pensando nisso também, pastor, a gente precisa começar a pensar que nessa expectativa que eu tenho de que o outro se compadeça de mim, que eu preciso talvez chegar num nível de maturidade em que eu consiga sobreviver sem a compaixão do outro, mas não consiga sobreviver sem ter compaixão com o outro. Olha isso. Entendeu? Que eu consiga, tá, você não quer sofrer junto comigo? Isso não vai me tirar a fé, não vai me abalar. Claro que é muito difícil, mas eu consegui sobreviver com isso, mas não consegui viver sem sofrer junto com o outro, sem me compadecer. E esse negócio do sofrimento, a gente é acostumado, eu sempre fico pensando, na época de carnaval, sempre tem tragédia, né? E às vezes eu acho interessante ver no jornal, a pessoa, o âncora do jornal olha para uma câmera e dá lá então uma notícia, né? Não sei quantos, um ônibus caiu em tal lugar, tem tantos mortos e feridos e tal.
vira para outra câmera, vamos agora falar da folia que está na avenida. E a gente acostumou a viver isso Sem no nosso dúvida. dia. A gente olha lá, abre um portal de notícias, a gente vê uma notícia lá de um avião caiu, não sei o que lá e tal. A gente até embaixo? clica e de repente embaixo está lá uma outra coisa, a gente vai lá ver uma fofoca e tal. A gente acostumou a colocar tudo no mesmo balaio e se importar tanto com a notícia de uma atriz que pintou o cabelo, quanto uma criança que morre com uma bala perdida. Nossa. A gente se importa com as coisas do mesmo jeito. Para pensar, gente. E aí eu quero que você abra sua Bíblia. Fernanda, abre sua Bíblia em João capítulo 11, versículo 35. E talvez leiamos aqui o maior versículo que existe na Bíblia. Segura aí que vai demorar um tempão para ela ler esse versículo inteiro aí. João 11, 35. Diz o quê? É o maior da Bíblia, né? Jesus chorou. 2 palavras. Pastor, acho que aqui a gente pode abrir o nosso coração agora, que eu costumo mencionar que essas 2 palavras num versículo talvez valham algumas semanas de oração, né? Se a gente quiser se aprofundar teologicamente na grandiosidade dessa expressão, ela abre um universo de reações, reflexões e ilustrações de uma única frase que diz: Jesus chorou. E aí? Você vai falar? A Fernanda vai falar. O que eu achei interessante dessa parte é que a gente pensa assim, não, realmente Lázaro era muito amigo de Jesus e era a casa onde ele ia e ficava sempre, quando ele ia para Betânia e tudo mais. Mas nesse trecho que a Ellen White fala, que eu inclusive já tinha lido antes e pensei nele na hora que eu li essa passagem, fala que ele não pensou apenas em Lázaro, mas em tudo que o pecado trouxe para o mundo e toda a maldade e o sofrimento que as pessoas tinham por conta do pecado. E ele se compadeceu disso. Então a gente percebe que, eu tinha comentado até nas outras gravações, que a gente vive um tempo, sei lá, tantos anos, e a gente morre e a gente não acompanha toda a miséria que tem aqui. Mas Deus, além de ele acompanhar toda a miséria de todos esses milhares de anos de existência da Terra, ele ainda acompanha cada miséria de todo o mundo. Ou seja, a gente está aqui no Brasil, nem sempre a gente sabe do que está acontecendo do outro lado do mundo, mas ele sabe de tudo, das misérias do mundo inteiro, de todas as pessoas, de todas as eras, e é muito mais forte para ele saber disso e saber da discrepância que está entre o que ele planejou e como é que está a realidade hoje. Fernanda, existe um livro muito conhecido no mundo evangélico chamado O Desejado de Todas as Nações, dessa mesma escritora que eu sempre leio para vocês no final do nosso programa, Ellen White. E eu acho que de todas as narrações que eu já vi, os capítulos e as linhas que ela dedica a essa narração desse choro de Jesus é tão forte. Ela usa uma frase que para mim ela é muito impactante. Jesus não foi aquele chorinho, Pedro, estou aqui, ó, opa, minha filhinha fala uma coisa linda, eu estou ali, ó, eu enxugo a lagriminha aqui discretinho, sou homem não chora. Ela usa a expressão que naquele momento rompeu-se-lhe a fonte de lágrimas. Foi uma coisa assim, foi um desabar, sabe? Quando você abre toda uma represa de água e ela explode. Então, não foi um chorinho de Jesus, foi um pranto, é o mexer de corpo, é o soluçar de voz, é o fungar, é a lágrima, é aquele rosto humano que você não está acostumado a ver chorando. Jesus deixou naquele momento esvaziar, acho que uma sensação tão humana que a gente nunca vai imaginar o que foi de tão chocante essa imagem para os discípulos e ver o Jesus que mandou o mar acalmar, entregar pão, o outro levantar, o outro sossegar, o outro demônio fugir. E agora Jesus, ele parece que implode, literalmente ele implode numa emoção humana como nunca foi vista, que é esse choro dele. Só para complementar, eu acho que quando a gente for para o céu, porque ainda vai existir a possibilidade do pecado, mas o ser humano não vai escolher mais isso porque ele vai ter visto a tragédia que é. Então, a opção dele vai ser não escolher pecar, por conta de tudo que já aconteceu. E Jesus chorar, é interessante pensar que ele chorou e minutos depois Lázaro tinha ressuscitado. Não foi por Lázaro, ele sabia que ele ia tirar Lázaro dali em um minuto. E eu acho bonito pensar que, assim, ele estava ali, ele sofreu, ele viveu o sofrimento do momento, mesmo sabendo que no momento seguinte ele ia fazer
com que a história mudasse. As pessoas chegam até a duvidar do poder dele, né? Quando diz no verso 37, mas ele abriu os olhos ao cego, ele não podia ter chegado mais cedo. Se ele tivesse assim, ele não estaria chorando e tal. Eles não entendiam até mesmo porque Jesus estava chorando. E eu acho interessante pensar que Jesus tinha poder de fazer isso, mas aí vem aquilo que a Fernanda falou. Ele ressuscitou Lázaro, mas logo depois, anos depois, Lázaro morreu. E tantas outras pessoas já tinham morrido, e tantos outros iriam morrer, e todos aqueles que estavam ali iam morrer, e a morte continuaria sendo um problema. Então, essa compaixão de Jesus, que a gente falou, a reação dele, né? É uma reação humana de um Deus que sente. Eu acho isso muito bonito. Ele reagiu como humano, mas era Deus que estava sentindo essa tragédia toda, né? Você falou uma frase profundíssima, pastor. Um Deus que sente. Não é pouca coisa, não é uma coisa para a gente passar despercebido. Legal, Deus sente. Jovem, talvez a tua percepção divina ela seja completamente fria, concretada. É um Deus que é poderoso para criar o mundo, mas ele é aquela pedra. Me lembro até hoje de um filme, que sei esse filme, Quarteto Fantástico que chama, sei lá o nome do filme, que tem um dos personagens que é de pedra, né? É fortão, mas é de pedra, não é nem o Incrível Hulk, ele é medonho, porque ele é pedra mesmo, pedra. E eu falo assim, gente, talvez alguns pensem num Deus assim, ele é forte, ele é onipotente, ele segura o universo com um dedinho minguinho, mas de pedra. Até você usar essa expressão, um Deus que sente. Sente não é uma coisa de frieza, sentimento é uma coisa que às vezes até parece enfraquecer as pessoas. Tanto é que dizem, não, o homem não chora, ó, cuidado, não demonstra as emoções. Já ouvi muita gente falando assim, ó, na liderança, cuidado, se blinde, que a pessoa não veja a sua vulnerabilidade. E a gente vai crescendo dizendo assim, não posso ser sensível. Eu não posso, eu tenho uma liderança, então meu liderado não pode me ver num momento de vulnerabilidade. Eu sou uma pedra, ele vai me ver impassível. E aí você vem e me menciona um Deus que chora, um Jesus que sente, um Jesus que se apieda, que sente a compaixão, compadece. Isso é contra qualquer percepção insensível de um Deus de pedra. Ponto final? O que isso aplica à nossa vida? Eu queria só contar uma experiência que aconteceu, que eu vivi na minha vida, que tem muito a ver com compaixão e me deu uma lição de vida muito grande que reflete até hoje. Quando eu era pré-adolescente, a gente morava em frente a uma praça e estava uma noite muito fria e tinha um morador de rua na praça dormindo. E na minha casa tinha um terraço todo de vidro e eu estava lá brincando, de repente eu fui para o terraço, a minha mãe estava no terraço, no vidro, chorando. Falei, mãe, por que você está chorando? Porque aquele homem está lá fora, ele está sofrendo, ele tá passando muito frio e tal. E aí ela foi, pegou um monte de coberta, levou para ele, cobriu ele e tal, levou um prato de sopa para ele e tal. Aí, tudo bem, eu já estava indo dormir, pus meu pijama, voltei a minha mãe lá na varanda chorando ainda. Falei, mãe, mas por que você ainda está chorando? Você já levou coberta, comida para ele? Não, porque não é o suficiente, ele ainda está sofrendo, ele precisa ser ajudado e tal, e não sei o quê. E continuou chorando, e eu fui deitar, meus irmãos foram deitar, meu pai foi deitar. De repente, ela veio no quarto de todo mundo e falou, olha, vocês vão me desculpar, mas eu não consigo olhar aquele homem lá fora, naquele frio, eu preciso colocar ele aqui dentro. E aí, a gente ficou, mãe, mas a gente não sabe quem é, você vai pôr uma pessoa assim dentro de casa. Ela falou assim, eu não posso deixar que Deus tenha me dado tantas coisas e deixar alguém na frente da minha casa passando por essa situação. Eu vou trazer. E aí ela trouxe realmente o morador de rua para dentro de casa, arrumou um lugar para ele dormir e tal. No dia seguinte ele foi, tomou banho, ela ajudou, levou ele para cortar o cabelo e tal. Mas aquilo marcou numa fase em que eu ainda estava em formação do poder da compaixão que realmente leva a uma ação e realmente muda a realidade, porque naquele momento ela realmente mudou a realidade dele. E às vezes a gente fica se privando de agir assim, porque por conta disso, daquilo. Não que a gente não tenha que tomar cuidado, eu acredito que sim. Mas o quanto a gente está disposto a sair da nossa zona de conforto, da nossa aparente segurança, para agir como Cristo de verdade. Pedro, um Deus que sente, compaixonado e até chora. O que isso muda a vida de um jovem em pleno século XXI, da nova geração como você representa? O que muda só ter mais a atitude, né? Quando ela contou a história da mãe dela, a gente vê como também as pessoas que nos trouxeram ao mundo fisicamente, nossos pais, que são representantes também de Deus aqui na Terra para nós, como eles
nos influenciaram, né? Em coisas. A mãe dela deve ser mó massa, cara. Dá vontade de conhecer já, né? E tipo, eu vejo também a mãe tendo essas atitudes, né? Então eu acho que é só ter atitude. Tá tudo aqui já. É ter atitude. E o que não falta é gente precisando. Mas você acha que numa geração nova tem espaço para ser sensível? Uma geração nova, Que hoje está buscando promoção a curto prazo, ser dono de uma startup antes dos 25 e chegar a ser bilionário antes dos 30, e tem espaço para ser sensível? eu sempre me pegava fazendo oração, sempre falando tipo assim, né? Pedidos de agradecimentos, né? Eu peço para que Deus me ajude no meu trabalho, peço que Deus me ajude a conquistar tal coisa, né? Daí a última coisinha que você vem, né? Vem tipo assim, peço pela minha vida espiritual, né? Eu acho que é um pouco invertido hoje. Eu acho que a gente pede de uma maneira errada. Primeiro se pede pela vida espiritual e as demais coisas vão ser acrescentadas, eu acho. Eu acredito que falando essas coisas de pedido, eu acho que é possível. A gente está num tempo em que as pessoas e a compaixão reposiciona coisas. A gente está num tempo em que muitos jovens querem se engajar em causas sociais, em que estão dispostos a entrar. Como eu disse, eu repito isso, acho que tem muita gente querendo entrar para autopromoção, tem muita gente querendo entrar às vezes por causa disso, e acho que a compaixão reposiciona isso. Eu não entro nessas coisas, eu não vou me lançar nisso por causa de mim, é por causa do outro, é porque eu quero sofrer junto com o outro. E eu acredito que a sensibilidade começa, quando a gente fala de empatia, eu acho que o jovem, né, perguntou, né, o jovem ele pode ser assim? Eu acho que não é só uma questão de poder, é uma questão de precisar. Não é simplesmente um precisar agora saindo do âmbito espiritual, acho que não é só um precisar para isso. É um precisar para que você seja uma pessoa minimamente boa, minimamente decente, e você precisa sofrer com o outro. Alguém que simplesmente sofre os seus próprios sofrimentos, ele está assim, ele e um peso de papel está praticamente no mesmo valor. Entendeu? Então, precisa ser alguém que sofre com o outro. E eu tenho dito isso, eu acho que a gente está num tempo... Falando para adolescentes, eu acho que a gente está num tempo que a gente nunca teve uma geração de adolescentes jovens tão egoístas quanto a gente tem hoje, tão autocentrados, tão narcisistas quanto a gente tem hoje. E aí a gente ouve o chamado da palavra para a gente ter compaixão, chamado exatamente para inverter isso, para mudar essa maneira de pensar. Vamos para o intervalo, terceiro bloco, chegando aí, o programa não para. Você tem deixado a compaixão tomar conta de você? Tem deixado a sensibilidade reger teu jeito de ser? Não tenha medo, jovem. Não tenha medo daqueles que são vulneráveis, quando a vulnerabilidade é para abrir espaço para Deus atuar. Os imbatíveis, que até contra Deus, são os mais solitários e frustrados. Agora, aqueles usados por Deus na compaixão, que o próprio Jesus que chorou e se deixou esvaziar por sentimentos puros de sinceridade e empatia, é um recado para mim e para você. Rápido intervalo, a gente volta com música, não sai daí não, Código Aberto continua. De volta, terceiro e último bloco, a turma não para aqui na hora do intervalo, a gente conversando, as ideias vão crescendo e o nosso sonho é que você, jovem, participe desse mesmo espírito que a gente está vivendo aqui, de emoção, de compaixão, de empatia, de envolvimento, de querer fazer a diferença. Afinal de contas, cremos numa geração de missionários. Sim ou não, Pedro? Sim. Uma geração de missionários que façam uma diferença extraordinária na vida. E você está aqui para viver isso com a gente. Então vamos agora aos músicos. Super Wesley. E aí, vai cantar o quê? Por quê? Você falou que queria participar e que você ficou curioso de uma coisa aqui. Eu ia falar uma parte, pastor, que eu acho que vocês estavam falando sobre compaixão e tudo o que acontece nesse mundo. Eu tenho a impressão de que a gente vive uma grande conspiração do mal. Porque os valores parece que inverteram e o que era para ser, hoje já não é, e o que não é, hoje é. E... compaixão é uma palavra que, para mim, ela tem muito movimento, diferente de paixão, porque paixão, para mim, é mais um estado. Eu posso estar distante daquela pessoa, mas só consigo ver aquela pessoa na TV e é possível ter paixão por aquela pessoa. Nossa, eu consigo criar aquilo dentro de mim, ponto. Mas compaixão, acho que um mínimo de contato, aí tá a ação, exige para você criar esse sentimento, essa motivação, essa mudança dentro de você. Então, acho que compaixão é um movimento que precisa ser restaurado, porque o mundo colocou tudo o contrário,
e deixa a compaixão lá embaixo, sabe? Porque, afinal, tudo vem pra cima, pra gente hoje. A gente tá aqui, a informação chega pra gente, não é a gente que mais que busca. Claro. A gente tá simplesmente no nosso sofá com o nosso celular, é só mexer o dedo, já tá tudo na nossa mão. A gente não vai mais, um exemplo bobo, a gente não vai mais à biblioteca procurar com a nossa mão e folhear as páginas. As coisas vêm com mais fácil, então a gente se acostumou a simplesmente, vem a nós o reino, né? Mas a vontade, a boa ação, a gente não faz. A compaixão, Boa. esse que morreu. Vamos lá, e o que vocês vão cantar? Deus de promessas. Se Deus diz alguma coisa nessa vida, Ele não diz em vão, Essa porque Ele música vai é cumprir. maravilhosa, inspiração Amém. pura, né? Amém. Vamos lá. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, ou nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode
mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Wesley e Christian, Deus seja louvado, gente. Música conhecida e que se torna sempre inédita quando a gente ouve uma letra dessa para nossas emoções com um Deus que faz coisas incríveis, né? Linda música, linda mensagem, letra. E aí, jovem, isso faz você também se compaixonar? Essa é a frase do programa de hoje. Compaixone-se. Isso é mais do que só sentir paixão ou atração. Isso é viver essa sensibilidade que Deus nos ensina de maneira tão linda, né? E eu queria deixar vocês um tempo especial para vocês falarem o impacto dessa mensagem de sensibilidade, de carga emocional para um jovem que deve deixar aflorar, sim, essa emoção pelas pessoas. Eu acho que a vida vai nos embrutecendo, né, pastor? Acaba que talvez eu com 20 anos era hoje com 40, o dobro, eu já tenho uma outra visão, eu tento não perder aquilo que é muito puro aos 20 anos. E que é mais puro ainda com minha filha aos 7. E a vida vai nos petrificando, e não devia. Porque Deus nos dá o exemplo, Fernanda, dessa sensibilidade linda que conquistaria multidões com lágrimas nos olhos, dizendo, eu quero entender você, né? Tem até uma frase que eu tenho na lição que me impactou bastante, que fala assim, tem até a ver com a história da mãe dela, né? Se eu ajudar este homem, o que vai acontecer comigo? Mas a pergunta deveria ser, se eu não ajudar este homem, o que vai acontecer com ele? Então, eu tenho essa dificuldade porque eu sou meio medrosa. Às vezes, a gente não está disposto a enfrentar o risco que, muitas vezes, a missão exige. Então, para mim, ficou mais essa parte. Talvez a gente precisa trabalhar mais essa questão de pensar no outro, ainda que talvez a gente tenha riscos por causa disso. E aí? Eu Fala, sempre, que eu até escrevi aqui, eu preciso pensar um pouco menos em mim, né? Urgentemente parar de puxar tudo para as coisas que eu preciso e fazer em prol de outra pessoa, assim, o que eu queria para mim. Eu penso que o chamado de Cristo para a gente é um chamado para a morte em função do outro. E a gente tem um apego muito grande à vida e não quer assumir prejuízo nenhum de perder a estabilidade da vidinha que a gente constrói, sendo que o autor da vida, ele entregou a vida dele para mim. E o que ele pede é que eu entregue a minha vida, e é nesse sentido que eu falo de morte, é morte do tempo, morte dos meus interesses, é morte das minhas prioridades em função do outro, que é o que Cristo fez por mim. Eu achei muito interessante uma frase que é colocada aqui do Exército da Salvação, que é, se você não consegue chorar pela cidade, nós não podemos usá-lo. E aqui eu coloquei aqui um paralelo. Se você não compadece das pessoas, você não pode ser usado por Deus para salvar as pessoas. Essa frase a igreja poderia dizer. A gente poderia colocar quando a gente junta as pessoas da igreja, né, os líderes da igreja, a gente podia juntar os nossos líderes e falar o seguinte, se a gente não é capaz de chorar pela cidade, a gente não pode ser usado como igreja. Sim. Né? A gente não pode. Mas, pensando de forma, né, como é que... Porque a Fernanda falou né, que é um risco, mas pensando na restauração, no chamado de Deus para a gente para a restauração, eu também entendo que isso é um processo. Eu acho que a gente tem que ir dando passos. A mãe da Marcele não acordou simplesmente, foi dormir um dia e no outro dia acordou simplesmente querendo trazer pessoas para dentro de casa. Então não foi isso, né? É um processo. E eu acho que esse processo pode ser vivido pelos jovens que a gente tem, o pessoal que está ouvindo a gente. E eu acho que uma das coisas que pode começar, não é nem pela compaixão, é parar com a indiferença. Hoje a gente morre alguém de uma forma trágica que vira notícia, isso vira meme, isso vira piada de internet. Então, assim, se a gente consegue fazer piada disso, então a gente está no caminho contrário. Então, talvez esse seja um primeiro passo. Piada do sofrimento. Piada do né? sofrimento. E então... é em todas as esferas. E aí você vai banalizando
a vida do outro e os sentimentos do outro, aquilo que o aflige, e a gente vai assim se distanciando das pessoas. E eu acho que talvez esse seria um começo. Diminuir a indiferença, cortar essas coisas, esses elementos que são marcantes numa vida onde a gente compartilha um monte de coisa sem pensar. Às vezes eu vou lá e dou um compartilhar num negócio que às vezes a gente vê umas coisas simples, a gente não consegue... É um vídeo de alguém que caiu em algum lugar e tal, e a gente não é capaz de se colocar no lugar da humilhação que essa pessoa viveu. A gente simplesmente vai lá e viraliza o mal. Você fica falando, você fala de viralizar o bem, a gente viraliza o mal. Então, e isso vai me tornando cada vez mais insensível. Então, talvez o que eu tenho que começar a fazer é cortar esses elementos de indiferença que fazem parte do meu dia. E eu acho que a gente se expor ao sofrimento. Não, às vezes, ir na rua, mas uma coisa que ajuda, por exemplo, às vezes tenho um amigo que perdeu o avô. Tá, você fica triste por isso? Cara, vai junto no funeral, vai no velório do avô. Eu direto tenho um adolescente que fala assim, eu não vou porque eu não gosto de cemitério. Que bom. Sinto mal. Me sinto mal. Que bom, né? Pior seria isso que adoro um velório, eu quero ir. Ainda bem que ele se sente mal, mas vai. Mas entendeu? você não vai por você, você vai pelo outro. Por quem está sofrendo. E eu acho que né? se expor a essas situações vai ajudando a gente a criar sensibilidade. Gente, assunto bonito hoje, especial. Parece que estamos repetindo, mas não, sempre com uma nuance nova. E essa sensibilidade colocada aqui, eu acho que está tocando o teu coração também, jovem. Você é disposto a chorar? Você é disposto a dar esse ombro? Você é disposto a dar esse passo? Realmente, em vez de chorar talvez por uma cidade inteira, comece a chorar pelo teu vizinho, que você nem conhece o nome, ou por aqueles do teu grupo de WhatsApp, que você só coloca besteira e piadinha e nunca fala sério. Você falou muito bem, pastor, a gente viraliza o mal porque a gente acha engraçado zombar da desgraça alheia que vira meme através de pessoas que a gente não vê de carne e osso pelos relacionamentos virtuais de nossos grupos de WhatsApp. Mas é gente. Aquela pessoa que você compartilhou, que levou um tombo, ou que foi traída, ou foi pega no motel em flagrante e virou uma desgraça engraçada, é gente. É gente. E aí eu te pergunto, nós estamos prontos para sentir com gente? O que Jesus, como vocês colocaram outra semana, o ministério de Jesus se resume em gente. Um texto para você, Obreiros Evangélicos, página 68, que diz: nunca houve resultados tão importantes dependendo de uma única geração, como os que repousam sobre os que aparecem agora no cenário de ação. Compaixão é ação, missão é ação, sentir é ação. E nunca se esperou tanto na história da humanidade como a responsabilidade que repousa agora sobre os teus ombros dessa nova geração. Aí, de maneira muito peculiar, Pedro, Wesley, aqui, o Christian, Fernanda, que são dos 20, da geração dos 20, passa logo. Ou você encara essa nova geração, ou você vai vir para os 30 e depois para os 40, né? E a gente vai vendo a vida passando. Jovem, o Código Aberto é esse programa hoje para você parar de achar que a vida vai acontecer sem você se envolver nela. Vai passar e você não vai ser nada nem ninguém. Agora, sensível, empático, deixando aflorar, lágrimas derramarem, se identificando com esse Jesus que se identifica comigo e com você, entenda, jovem, que a gente pode fazer coisas extraordinárias por Deus. Eu queria deixar esse desafio para você. Não se embruteça pela vida. Não se petrifique pelos anos passando. Mas deixa que o Jesus que chorou, que as lágrimas dele escorram dentro de você também. Aí ele volta e vai ser bom demais estar com uma geração impaciente. Nova geração. Deus te abençoe. Pensa nisso. A gente se encontra no próximo programa Código Aberto, estudando a Bíblia de um jeito bem diferente. Até lá.